Os nossos hábitos moldam a nossa identidade e a nossa identidade moldam os nossos hábitos. Meu nome é Camila e neste canal eu estarei trazendo para vocês reflexões através de livros que eu li. Você já percebeu como que é fácil a gente voltar para um hábito antigo e é difícil para a gente criar um bom hábito? Cara, como que isso é difícil para nós, como que a gente tropeça facilmente num hábito antigo e se a gente não parar para perceber, para analisar, logo mais nós estamos caminhando e caminhando em direção a aprofundar novamente num hábito antigo, quando a gente estava começando a criar um bom hábito. Você já percebeu como que a gente é mesquinhos em não ficarmos atentos em relação a isso? Nós precisamos literalmente de ter uma consciência de que nós precisamos de criar bons hábitos, nós precisamos de ter essa consciência, nós precisamos de falar com nós mesmos de eu preciso criar um novo hábito, eu preciso parar com esse hábito ruim, seja ali na fala, seja esse hábito no dia a dia, em relação a deixar a cama desarrumada, em relação a nós não nos arrumarmos até mesmo para ficar dentro de casa. Tudo isso fala sobre mau hábito. Ou um bom hábito quando a gente se cuida, quando a gente faz o que é legal para nós, o que vai nos até mesmo levantar nossa autoestima. Só que quando a gente começa a criar um bom hábito e tenta deixar o hábito antigo, nós cometemos um erro. Um erro de não mudar as nossas crenças em relação a um hábito novo que nós queremos colocar em prática na nossa vida. Nós esquecemos ou às vezes não nos demos conta de que, fato, um hábito, ele molda a nossa identidade e a nossa identidade, ele molda o nosso hábito. É muito fácil, quando a gente entende isso, a gente colocar em prática, a gente começar a ser consciente daquilo que nós queremos fazer e começar a moldar o nosso hábito mediante a esse entendimento. É por isso que muitas vezes quando a gente quer emagrecer, eu vou trazer um exemplo sobre emagrecer. Quando a gente quer emagrecer, a gente não muda a nossa crença. Primeiro de tudo, a gente precisa mudar a nossa crença para depois a gente tentar mudar o nosso hábito. Porque se a gente não muda a nossa crença, logo mais quando a gente bater o objetivo de perder, de eliminar ali talvez 5, 10, 20 quilos, logo quando a gente bater essa meta, né, esse objetivo, se a gente não muda a nossa crença, a nossa mentalidade, daqui a pouco a gente retorna, a gente retrocede. Você já percebeu como que a gente é dessa maneira? Por que a gente precisa mudar a nossa mentalidade? Porque se a gente não muda a nossa mentalidade, se a gente não transforma a nossa crença, nós nunca iremos conseguir mudar um novo hábito. O livro traz um exemplo muito claro de que quando a gente muda a nossa crença e de quando a gente não muda a nossa crença, nós até mesmo damos respostas para as pessoas. A gente acha que é só para as pessoas. A gente dá resposta para as pessoas, mas também damos respostas ao nosso subconsciente em relação a qualquer situação que seja da nossa vida. Eu vou ler para vocês a parte no livro onde ele fala que ele dá um exemplo sobre duas pessoas que fumam e como que a gente deveria, a princípio, a gente deveria agir e a gente às vezes não age dessa maneira. Presta atenção como que ele fala. Muitas pessoas começam um processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Imagine duas pessoas resistindo a um cigarro. Quando lhe oferecem um cigarro, a primeira pessoa diz: "Não, obrigado, estou tentando parar." Parece uma resposta razoável, mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa. Ela espera que o seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo continua carregando as mesmas crenças. Já a segunda pessoa recusa dizendo: "Não, obrigado, eu não fumo." É uma pequena diferença, mas essa afirmação sinaliza uma mudança na
identidade. Fumar fazia parte da sua vida anterior, não da vida atual. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. Se você não conhece esse livro é Hábitos Atômicos. Fala sobre os nossos hábitos, como que a gente deve mudar, como que a gente precisa deixar os antigos e criar novos, e nos dá muito insight sobre como que a gente pode estar fazendo isso de maneira mais fácil. É um livro que, se você nunca leu, eu te aconselho, leia. Leia, porque ele vai mudar muito a sua mentalidade e vai te ajudar demais. Procura na livraria da sua cidade, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. Se você está gostando desse conteúdo até agora, desse vídeo até agora, já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, que eu vou estar sempre trazendo vídeos como esse pra vocês. É por isso que quando a gente, que é mulher, vira e fala assim, eu só quero emagrecer só mais uns 5 quilos pra caber no vestido, pra poder ir na festa, no meu casamento, que não sei o que, no debut e tal. E tá errado esse tipo de pensamento. Por quê? Se eu parar pra analisar, o meu objetivo não tem que ser emagrecer 5, 10 quilos só pra caber no vestido, só pra ir num evento. Você vai ficar sempre nesse efeito platô de vai e vem, de engorda, emagrece de novo, vai ficar sempre nisso? Por que a gente não muda a nossa mentalidade em relação a ter uma vida saudável e manter essa vida saudável? É a mesma coisa que muita gente vira e fala, eu só preciso de mais R$1.000 no final do mês, só preciso de R$1.000 para poder terminar de pagar minha conta. Aí quando tá começando a juntar um dinheirinho, a primeira oportunidade que tem, vai lá e gasta. Gasta no Shopee, gasta no TikTok Shop, vai lá e gasta no AliExpress. E tudo que ela faz é gastar, e o que ela não faz é juntar o dinheiro. Por quê? A mentalidade está errada. A mentalidade é de juntar só mais X valor para pagar uma conta e não faz. A mentalidade ainda é de ficar gastando e gastando e gastando. Sendo que a mentalidade dessa pessoa deveria ser: eu preciso ter uma nova fonte de renda, eu preciso mudar a minha mentalidade para que quando eu tiver um dinheiro a mais na minha conta, eu tenha o controle sobre as minhas finanças, eu tenha o controle sobre como gastar o meu dinheiro. É aí que entra a questão da identidade. Eu preciso mudar o meu eu preciso mudar a minha crença. Se eu não mudo a minha crença e eu tentar colocar um novo hábito, eu não vou conseguir. Porque a minha crença, a minha identidade vai moldar o meu hábito. E é assim como o hábito vai moldar a minha identidade. É assim como, se eu pego todo o dinheiro que eu ganho, que eu faço, e pinga um pouquinho a mais, eu tenho uma mentalidade de gastar. Aí é o hábito sempre de gastar. E não de uma pessoa que quer guardar um dinheiro, investir um dinheiro em algum outro lugar, para poder ter uma aposentadoria futuramente, para poder ter uma aposentadoria bacana, ou até mesmo para poder fazer uma viagem bacana, não. O meu hábito, ele está moldando a minha identidade. Então, eu preciso fazer é mudar o meu pensamento em relação a isso. Eu preciso mudar a minha crença sobre guardar dinheiro. Para que eu quero guardar dinheiro? É só para ter mais R$1.000 na conta para poder ajudar a pagar minha conta? Por que eu não paro de gastar mais do que eu ganho? É só para eu poder fazer uma viagem interessante? Por que eu não começo a mudar a minha crença, o meu pensamento de sempre guardar um dinheiro para quando eu quiser fazer uma viagem, para quando eu quiser fazer o que for, eu ter o dinheiro para gastar naquele momento, no momento certo? A mesma maneira em questão do pensamento de emagrecer. Eu não tenho que emagrecer somente para poder entrar num vestido, ou somente para poder ir numa festa, para poder passar a virada de ano. Não, eu preciso ter uma vida saudável e, consequentemente, assim eu vou emagrecer. Se eu não mudar os meus hábitos passados, que moldaram o meu comportamento, e não mudar a minha crença, eu nunca vou conseguir atingir o meu objetivo, seja ele qual for. É por isso que o livro fala que nós precisamos mudar a nossa crença primeiramente
antes de mudar um hábito, antes de tentar inserir um novo hábito na nossa vida. O livro fala que se tem alguma coisa particular que eu tenho orgulho, fica mais fácil de eu mudar o meu hábito em relação àquilo, porque fala da identidade, né? Se eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu gosto de arrumar meu cabelo, e é a minha identidade gostar de arrumar meu cabelo, eu consigo com mais facilidade criar um hábito e moldar esse hábito mediante a minha identidade. Se eu tenho esse hábito de cuidar dos meus cabelos e eu gosto dos meus cabelos arrumados, eu vou ter o prazer de cuidar, de manter o meu cabelo arrumado e sempre estar arrumada para qualquer evento que seja. Eu não vou arrumar meu cabelo para ir em uma festa. Eu não vou arrumar meu cabelo para receber gente em casa. Eu vou estar com meu cabelo arrumado porque qualquer evento que houver, primeiramente porque eu gosto de me ver arrumada. E segundo, que qualquer evento que houver, eu estou pronta. E é assim que acontece com os nossos hábitos, independente de qual que sejam eles. Se eu mudar essa minha mentalidade, eu consigo mudar tudo. É a mesma coisa que você falasse, eu quero ler um livro. A minha mentalidade não tem que ser, eu quero ler um livro completo. Não, eu quero me tornar leitora. Eu quero ler mais de um livro, eu quero me tornar leitora, eu quero ter o prazer em me tornar leitora. Por que eu quero me tornar leitora? Eu quero me tornar leitora porque o livro ele me ajuda a ter uma dicção melhor, a ter o que conversar com as pessoas, ele amplia o meu conhecimento. E aí, se eu leio mais livros, eu consigo ter é mais amplo esse meu conhecimento. Então, entende que é muito diferente eu falar eu quero ler um livro de me tornar leitora? Você compreende que desse modo eu estou moldando um hábito mediante a minha identidade ou eu estou mudando a minha crença para criar um hábito em cima dessa nova crença? Desse novo pensamento, dessa minha nova mentalidade. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos mudar a nossa mentalidade para criar um novo hábito com essa nova, baseado nessa nova mentalidade que nós precisamos ter. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para criar bons hábitos. Eu não quero emagrecer, eu quero ter uma vida saudável. Consequentemente, eu vou emagrecer. Eu não quero juntar mais R$ 1.000 para o final do mês. Eu quero ter controle sobre a minha vida financeira, não gastar mais do que eu ganho, ter controle sobre como eu estou gastando meu dinheiro e ter controle sobre as minhas finanças para que futuramente eu possa gastar meu dinheiro como eu quiser. E eu não quero ler um livro, eu quero me tornar uma leitora. Eu tenho certeza de que se você criar uma nova mentalidade, mudar a sua mentalidade, você vai conseguir criar novos hábitos mediante a sua nova identidade. E não se deixe levar, não deixe que os seus hábitos moldem a sua identidade. Faça o contrário e eu tenho certeza que a sua vida será muito melhor.